Dizem que, nas noites mais silenciosas, quando o vento parece carregar consigo um lamento distante, é possível ouvir um assobio que corta o ar como uma navalha invisível. Não se trata de uma melodia alegre, mas de uma sequência sombria, um som agudo e persistente que ora parece estar muito próximo, quase ao lado do ouvido, e ora distante, vindo do coração da mata ou do vazio da estrada. Aqueles que conhecem a história sabem que não se deve jamais responder ao chamado, pois quem escuta o assobio do assobiador dificilmente volta para contar. Essa é uma das lendas mais macabras e inquietantes do folclore latino-americano, com raízes que se misturam entre os pampas da Venezuela, os campos da Colômbia e até os sertões e matas do interior do Brasil. A figura do assobiador não é apenas um espírito vingativo, ele é um presságio da morte, um caçador de almas e, segundo muitos, um castigo eterno para os pecadores que em vida desafiaram os limites da humanidade. A história mais conhecida conta que o assobiador foi, um dia, um jovem humano. Um rapaz do interior, filho de uma família rígida, criado em meio a campos extensos e isolados. Era um jovem de gênio forte, rebelde, violento e incapaz de aceitar ordens. Uma noite, dominado pela ira e pela soberba, ele cometeu um crime imperdoável, assassinou o próprio pai de forma brutal. As versões variam. Alguns dizem que matou o pai porque este não lhe permitia casar com a moça que desejava. Outros afirmam que matou por algo tão mesquinho quanto um prato de comida. E há quem diga que, tomado por uma fúria cega, simplesmente o golpeou até a morte sem motivo claro. O que todas as versões concordam é que o parricídio, o ato de matar o próprio pai, selou sua maldição. A avó, horrorizada, rogou-lhe uma praga terrível. O corpo do pai foi cortado em pedaços e o filho ingrato foi condenado a carregar os ossos nos ombros pelo resto da eternidade. Assim nasceu o assobiador, um espírito errante, deformado pela culpa e pela maldição, que vaga sem descanso pelas madrugadas. As testemunhas que afirmam ter visto o assobiador o descrevem como uma figura esquelética e alta, mais sombra do que carne. Seus ombros curvados parecem pesar toneladas, pois estão cobertos por um saco enorme que arrasta pelo chão, cheio de ossos que tilintam como sinos fúnebres. Sua pele, quando visível, é cinzenta e esticada, colada a osso, como se estivesse eternamente em decomposição. O rosto é descrito de maneiras diversas. Alguns dizem que é uma caveira com olhos fundos e vazios, outros que é um jovem pálido e cadavérico, com os lábios sempre franzidos em um assobio interminável. O detalhe mais marcante, no entanto, é o som do seu assobio, que se tornou sua assinatura. O som é o que mais aterroriza. Não importa se está no campo aberto, no sertão árido ou em uma rua deserta, o assobio do assobiador sempre encontra a vítima. O mais inquietante é que o som não segue a lógica da distância. Quando o assobio parece estar muito perto, é sinal de que ainda há segurança, mas quando parece distante e suave, então ele está logo atrás de você. Muitos descrevem o assobio como uma escala descendente e repetitiva, quase hipnótica, como se fosse uma senha para atrair atenção. Aqueles que escutam, mesmo sem querer, acabam paralisados por um misto de medo e fascinação, incapazes de se mover até que a presença se revele. O assobiador é visto como um espírito punitivo. Ele vaga pelas noites em busca dos bebuns, dos infiéis, dos violentos e dos que maltratam suas famílias. Reza a lenda que ele persegue homens adúlteros, mulheres perversas e até viajantes solitários que atravessam os campos sem a proteção de uma oração. Quando encontra uma vítima, abre o saco que carrega nos ombros e despeja diante dela os ossos que acumulou ao longo dos séculos. Ossos humanos, restos de animais e fragmentos de suas antigas caçadas. Quem olha para dentro do saco enxerga não apenas ossadas, mas um espelho do próprio destino. Aqueles que se veem refletidos entre os restos mortais já estão condenados. Existem relatos que atravessaram gerações. No interior da Venezuela, um fazendeiro contou que ouviu o assobio vindo da planície. Pensou ser apenas um trabalhador chamando gado, até que viu, ao longe, uma figura magra arrastando um saco. Dias depois, foi encontrado morto, o corpo estraçalhado, como se tivesse sido atacado por cães, mas sem sinais de animais por perto. Na Colômbia, uma família inteira jurou ter ouvido o assobio rondando a fazenda. Na manhã seguinte, o filho mais velho,
conhecido por sua vida de violência e vícios, amanheceu morto no quintal, sem feridas visíveis, mas com o rosto paralisado em uma expressão de puro terror. No sertão brasileiro, há histórias de viajantes que, ao atravessar estradas vazias, ouviram assobio e viram uma sombra se movendo entre as árvores. Alguns enlouqueceram de medo, vagando sem rumo até serem encontrados dias depois, murmurando frases desconexas e com os ouvidos cobertos de sangue, como se o assobio tivesse perfurado sua mente. Nem sempre o assobiador ataca diretamente. Muitas vezes ele é apenas um mensageiro. Dizem que, se alguém escuta seu assobio e sobrevive, pode esperar que em pouco tempo um ente querido morrerá. Ele é o prenúncio da tragédia, o sussurro do além que anuncia a chegada da morte antes que esta bata a porta. Alguns acreditam que o assobiador escolhe suas vítimas de acordo com a gravidade de seus pecados. Outros afirmam que ele age de maneira aleatória, caçando apenas para satisfazer sua fome eterna. Há até quem diga que ele se alimenta do medo e que, quanto mais aterrorizada a pessoa está, mais forte ele se torna. O folclore, no entanto, também traz meios de defesa. Reza a tradição que o assobiador teme certas coisas. Cães ferozes podem espantá-lo, pois seus latidos o afugentam. O fogo também é uma barreira poderosa. Tochas, velas e fogueiras criam uma barreira que ele não ousa cruzar. E alguns dizem que a oração sincera, feita em voz alta, pode quebrar seu poder. Mas a defesa mais estranha é o álcool. Ironicamente, o assobiador, em algumas versões, não resiste ao cheiro da aguardente. Se alguém deixa uma garrafa aberta ao seu lado, o espírito pode se distrair e consumir a bebida até cair inerte, permitindo que a pessoa fuja. É um detalhe curioso que mistura o sobrenatural com os hábitos da vida ruralismo. No fundo, o assobiador não é apenas um fantasma qualquer. Ele é a encarnação do remorso, do pecado e da maldição familiar. Está condenado a vagar até o fim dos tempos, arrastando consigo os ossos do pai assassinado e de todos os outros que ele devorou ao longo de sua existência. Seu assobio é um lamento, uma canção macabra que ecoa pelo vento, lembrando a todos que a morte e o castigo são inevitáveis. Quando a noite cair e você estiver sozinho em uma estrada, lembre-se, se ouvir um assobio perto de demais, respire fundo e agradeça, pois ele ainda está longe. Mas se o som vier fraco, distante, como um sussurro que o vento carrega, então talvez seja tarde demais. E, nesse momento, você entenderá por que tantos ainda temem o assobiador.